Bom dia, amados, tudo bem? Que domingo lindo, que manhã de domingo maravilhosa, né? Um ótimo domingo para você, um domingo abençoado, na paz de Cristo. Vamos para mais um episódio da vida com os conselhos de provérbio. Você tem aproveitado esses conselhos na sua vida? Eu tenho. São muito preciosos. Nós vamos ler hoje o capítulo 11. E vamos fazer uma leitura dinâmica, bem proveitosa. E vamos entender qual que é o conselho de hoje. Abra aí sua Bíblia, se você já estiver com ela na mão. Se não tiver, pode pegar. Nós vamos falar sobre o capítulo 11 hoje do livro de Provérbios. A balança enganosa é abominável para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela sua impiedade cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas a sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, a esperança da iniquidade perde-se. Que poderoso! O justo é liberado da angústia e o ímpio ficará em seu lugar. A hipocrisia, o hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem dos justos exulta a cidade, e perece os ímpios a júbilo. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios a derruba. O que despreza o seu próximo é falta de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. A mulher, nós já falamos da fiança aqui, gente. A mulher aprazível guarda a honra, mas os violentos guardam as riquezas. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça haverá galardão eterno. Galardão certo. Como a justiça encaminha para a vida, assim segue o mal, faz isso para a sua morte. A abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas são os perfeitos em seu caminho, são o seu deleite. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. Aqui está falando de sentença divina. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. O desejo do justo é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Alguns há que espalham ainda, se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que o justo, mas é para sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ao que detém o trigo, o povo amaldiçoará, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. O que busca cedo e bem busca favor, mas ao que procura o mal, este sofrerá. Aquele que confia nas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore de vida, ou seja, é a salvação, é a eternidade.
e o que ganha almas é sábio. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Querido, aqui nesse versículo 31, só para fazer um apanhado rapidinho, que está falando que o justo que cai, né, ele é punido. Ele é punido, o Senhor é um justo juiz. Que dirá o perverso, o ímpio, o pecador? No versículo 1 está falando de uma balança enganosa. Aqui refere-se à desonestidade, à corrupção, à manipulação dos negócios para vantagem própria. É bem específico. Isso é considerado abominação, detestável a Deus. Já o peso justo simboliza a integridade, a honestidade, a transparência nas relações comerciais, e pessoais, gerando prazer e aprovação de Deus. Porque, queridos, nós temos uma lei que rege o nosso mundo natural, o nosso contexto, a nossa vida social. Mas o que Deus analisa é a intenção do coração, e Ele julga a intenção do coração, além de julgar o caráter. A lei só julga o caráter, mas Deus julga o caráter do homem e a intenção do coração. Então eu quero trazer uma concepção para vocês, um conceito histórico bem rapidamente, porque lá na época de Salomão tinha um padrão que era utilizado para medidas e pesos, e eram feitos através de balanças de pratos, que comparavam os objetos, Se a gente pegar uma balança, vai ter lá, o prato ali onde põe o objeto para ser medido, para ser pesado, Então, comparava os objetos como ouro, prata, e mercadorias, E haviam pedras, ali de peso padrão, E essa pedra de peso padrão, ela não poderia ser desonesta, Era proibido os falsos pesos para ganhar vantagem, para o comerciante ganhar vantagem. Então a lei mosaica, ela proibia rigorosamente ter 2 pesos para enganar, no comércio. Em Deuteronômio 25, 13, está escrito que na tua bolsa não terás diversos. Deixa eu abrir aqui. Deuteronômio 25, 13, está escrito assim. Vamos lá. Na tua bolsa não terás diversos pesos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás 2 sortes de efa, uma grande e uma pequena. Peso inteiro e justo terás, efa inteiro e justos terás, para que se prolonguem os teus dias na terra, que te dará o Senhor teu Deus. Então aqui a gente vai ver uma recompensa para o justo, para aquele que age com justiça, com honestidade, Então essa concepção de balança enganosa é uma concepção que está atrelada ao engano, à corrupção, que está sendo ligada a um tipo de caráter, queridos. E é interessante que quando a gente lê todo o capítulo de Provérbios 11, a gente entende que Salomão está ligando essa conduta a um tipo de caráter, que é a soberba. Ele fala claramente, O que é a soberba? A soberba é um homem arrogante, orgulhoso, ignorante de conhecimento. Então, a soberba, ela parte do princípio da ignorância. Se não vejamos, com o humilde está a sabedoria. Aqui, queridos, não está falando não está convencionando essa definição a condições financeiras, Mas o soberbo, aqui nesse versículo de Provérbios 11, ele nos dá o entendimento de que o posicionamento do soberbo é de enganador para obter vantagens próprias. Aqui nesse versículo, Salomão, ele está alertando para o princípio da corrupção. E ele está trazendo a soberba como um desses princípios.
a soberba como um desses princípios, né? Então, corrupção na Bíblia, ela se refere o quê? À depravação moral, à depravação espiritual e física, né? Resultando em quê? Num apodrecimento, numa morte espiritual, né? Significa perverter a vontade de Deus. A gente já viu em vários versículos da Bíblia, inclusive em Gênesis, quando Deus chama Noé para poder construir a arca, há claramente a especificação que o povo estava corrompido, havia uma corrupção na terra, né? Então ali Deus engloba o que? A natureza pecaminosa humana, a idolatria, a injustiça social, né? Como o suborno, a opressão dos vulneráveis, né? Deuteronômio 16, 19, está escrito isso. Também essa definição. Está escrito assim, não tornará os juízos, não fará acepção de pessoas, nem tomará suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte palavras dos justos, né? Então, está repreendendo ali que o sábio, que o justo não caia nessas ciladas, né? E não faça acepção de pessoas, né? A palavra de Deus nos ensina ao quê? A nos posicionar em favor dos necessitados, dos órfãos e das viúvas, né? Então, tais condutas, considerada perversão, separa o homem de Deus. A corrupção, ela trai, queridos, sentença de morte. Creia nisso, a corrupção, um povo corrupto, entendeu? Ele está subjugado a uma sentença divina de morte para aquela nação, para aquela cidade, para aquele governo, né? É por isso que a igreja que legisla nas cortes espirituais, ela não pode parar de interceder, né? A corrupção material é sustentada por tronos da maldade. Então há um elo entre a conduta e os agentes da conduta no mundo espiritual. Em Salmos 94, 20, está escrito: porventura o trono de iniquidade te acompanha, a qual forja o mal por uma lei, né? Então, Davi está falando que daqueles que governam e que usam a justiça, a lei, a justiça, né, terrena, a lei, para fraudar, para roubar. Ele está condenando esse tipo de trono que está ali, essa pessoa, esse governo que está aliançado a esse tipo de trono. Então ele está fazendo a menção nesse versículo das cortes espirituais, né? E aqui em Provérbios 11, queridos, faz uma comparação entre o justo e o ímpio, né? Via de regra, condenando o caminho do corrupto, do soberbo, a qual seja o ímpio, né? Ressaltando a punição também do justo que cai nessas ciladas de corrupção, né? E ele fala claramente das recompensas de Deus para o caminho do justo e do honesto. Então o crime de fato, ele não compensa, porque a sentença que vem, queridos, às vezes não é do juiz da terra, né? Das cortes da terra, mas das cortes espirituais, da soberania do justo juiz. E vem, a sentença vem, né? Então é isso que está escrito na palavra de Deus. Deus, ele abomina a corrupção, ele abomina o engano, ele abomina a mentira, né? Então Salomão, ele nos adverte sobre isso nesse versículo, né? Acerca de como o homem está enriquecendo. Como você, homem, está enriquecendo? Há dois caminhos e há consequências e recompensas para tais condutas, né? Como, queridos, a cidade está sendo governada? Ele deixa claro sobre a justiça de Deus, né? Pelas bênçãos do sincero se exalta a cidade, e pela boca dos ímpios a derriba. Aqui está falando de governo. Está falando de governo sobre uma cidade.
né? Então, um governo corrupto derruba a cidade. Então, ele deixa claro a ira de Deus sobre os corruptos, do maior ao menor, do maior, os juízes, políticos, né? Governos, empresários, né? De grande porte, pequeno, enfim, ao menor, que são pessoas que praticam a fraude, que mente, que engana. Essas pessoas, querido, abrem uma legalidade estrondosa, estridente no mundo espiritual, para a atuação de demônios na sua própria vida, né? Não pensemos nós também que não pagar tributos não é furto, não é roubo, não é corrupção. É corrupção. Então, às vezes nós cobramos das autoridades a lealdade, a honestidade, a integridade, mas a massa está ali sonegando imposto, né? O crime a sonegação é crime, mas é também um roubo, né? Porque Jesus, quando foi indagado pelos discípulos sobre os tributos, ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, Salomão, no capítulo 11, está nos ensinando a fazer boas escolhas na nossa conduta e na busca do nosso crescimento financeiro, do nosso enriquecimento, né? Buscar o caminho da justiça, da retidão, porque há bênção sobre essas pessoas, né? A bênção do Senhor está sobre os justos, e o justo não pode cair nessas ciladas, né? E então nós temos que entender, queridos, esses dois caminhos, temos que ter esse entendimento desses dois caminhos e saber exatamente onde nós estamos pisando com os nossos pés, quais são os nossos atos que contrariam a justiça de Deus. Então nós temos que entender, ele está falando aqui das riquezas, né? De como nós vamos enriquecer, como uma cidade vai ser governada, como um país, uma nação vai ser governada, como que vai ser a conduta do povo. Então é povo, é governo, é o cidadão, né? Então que nós possamos abrir o nosso entendimento. O que é corrupção? Subtrair para nós coisa que não é nossa é furto. É furto. Então isso é corrupção, isso é crime, né? Nas coisas espirituais também. São os delitos, né? Então há um julgamento divino, sim, está escrito na palavra de Deus, né? Então nós temos que entender sobre a busca pelas riquezas, né? Primeiramente, quais são os princípios que nós temos que calçar como pilares, bases para o nosso enriquecimento. E eu não estou falando só de riqueza, eu estou falando da prosperidade em si. Quais são os pilares? Quais são os princípios? É isso que Salomão está nos convidando a meditar, a entender e, inclusive, falando claramente as consequências e as recompensas, né? Então, as bênçãos do Senhor estão sobre nós. E temos que entender também o princípio da generosidade, porque esse princípio afartará a nossa alma, o nosso espírito e a nossa vida material, né? As nossas riquezas na terra. Amém? Então, esse é o contexto. Resumidamente, lógico, nós estamos trazendo esse contexto em 20 minutinhos, mas isso já te traz uma luz no seu entendimento. Óbvio que você vai estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, orar em cima disso e pedir ao Senhor para limpar o seu coração de todo desejo pecaminoso relacionado ao dinheiro, todo desejo exagerado, né? Então, que você tenha um domingo abençoado, que essa palavra ela entre como flecha de fogo no seu coração, te despertando, né, para hábitos e condutas, que nós temos que estar firmados em Deus, a nossa vida em todas as áreas, todos os campos da nossa vida, e principalmente o campo material, que não é separado, há um alinhamento em nós, e a nossa vida material tem que estar alinhada com os céus, com os propósitos e planos divinos. Amém?
Tenha um excelente domingo. Fica na paz do Senhor. Um abraço.